Ó, esse é o meu primeiro Loud Talk que estou fazendo, né? Não sou muito especialista assim, em falar seriamente em público. Normalmente, quando eu venho aqui é para fazer zoeira, né? E espero estar fazendo a zoeira bem. E agora a parte séria também. Vamos fazer a parte séria agora. Beleza. Hoje eu vou falar de microserviço. Acho que alguém já tinha vindo aqui falar alguma vez. Não me lembro quem era, mas eu vou falar sobre esse tema. Até então, eu estava fazendo faculdade e resolvi fazer o meu TCC sobre microserviço. E essa era uma pergunta que eu me fazia, né? Como que eu ia começar? Como que eu ia fazer isso aí? Né? Eu não tinha nenhuma experiência com microserviço, tinha experiência de trabalhar com serviços, né? Mas não trabalhar com arquitetura de microserviço. Então, eu me fiz essa pergunta e bolei um TCC sobre isso. Beleza. Bom, como eu disse, o tema é por onde começar. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é sobre computação paralela. Eu não sei se todo mundo conhece ou já trabalhou com computação paralela, mas isso aqui é bastante importante se você está pensando em trabalhar com sistemas distribuídos, né? Microserviço é uma arquitetura que traz essa distribuição, né? Então, você separa as coisas em prol da performance, para melhorar e para ganhar mais resultado no teu sistema. Então, saber o que é computação paralela é uma coisa muito importante. Basicamente, computação paralela é executar coisas ao mesmo tempo, sejam elas réplicas da mesma coisa, executando ao mesmo tempo, ou partes de um algoritmo que você executa ao mesmo tempo. Beleza. Bom, esses dois temas que eu coloquei aqui é algo que vai fazer vocês aprenderem um pouco como funciona a questão da distribuição, de trabalhar com algoritmos, partes de algoritmos em situações separadas. Então, para você começar, é interessante aprender essas duas coisas primeiro. Thread e MPI, que eu vou falar um pouco mais. Mais para cá? Beleza. Bom, Thread. Por que a gente começaria com Thread, então? Que é a parte mais simples aí de você trabalhar com o sistema. Com Thread, você consegue dividir as coisas, consegue separar, consegue segmentar. E uma coisa que é muito falada na questão do microserviço, ou na distribuição de sistemas também, é a questão de você ter um ecossistema, que aí você vai ter vários sistemas e você vai ter que trabalhar com todos eles juntos. Então, trabalhando com Thread, a gente consegue ter um cenário menor, reduzido, bem pequeno, numa máquina só, e a gente consegue ver os fatores, né? Consegue ver os problemas da gente segmentar uma aplicação, da gente dividir ela, da gente particionar ela em várias partes e executar. Eu coloquei esse último ponto aqui, que é a questão do overhead. O overhead ele é muito importante, não só para a Thread, mas também para uma aplicação que cresce absurdamente, porque você tem que saber quanto tempo você está gastando para estruturar seu sistema, quanto tempo você está gastando para montar esse ambiente. Né? Se esse tempo for maior do que o tempo que você gasta para resolver o problema, então você está com overhead. Você está gastando muito mais tempo para preparar esse ambiente do que para resolver o problema. Então, isso é uma coisa que tem que ser muito bem pensada, né? Que às vezes a gente está querendo só distribuir por distribuir, porque é bonito, ou por achar que vai melhorar, e no final das contas a gente não consegue melhorar nada. Em threads também é muito bom, porque a gente consegue medir. Com cálculos matemáticos, a gente consegue estipular o máximo que a gente vai alcançar, e se realmente aquilo que a gente está fazendo vai ser importante, vai melhorar a performance, ou vai só separar por separar. O próximo seria MPI. O MPI ele é um padrão bem simples de projeto. Você consegue executar aí na maioria das linguagens de programação, Java, C, a maioria aí tem o MPI. O MPI é bom porque vai te dar um conhecimento muito bacana sobre rede. Então, você executar um sistema agora em vários computadores, que você já está partindo para o passo já mais próximo do microserviço, né, que é você ter várias instâncias em computadores separados. No caso do Thread, a gente tem disputa de recurso, e aqui a gente não tem essa disputa de recurso, mas tem os problemas da rede. Tem o problema de comunicação, tem o problema de lentidão. Então, você está ampliando agora o teu ecossistema, você está evoluindo e aprendendo a trabalhar com isso mais segmentado, né? Fora de uma máquina. Tem como executar numa máquina só, mas não vai por esse caminho, não, porque não é muito legal. Bom, aqui eu coloquei um pouco do que a gente faz hoje aqui, que não é muito ruim. Coloquei um
um feijão com arroz ali, mas é um feijão com arroz mais bonitinho, né? Tem uma saladinha, tem um negócio mais bonitinho. Hoje a gente faz muito disso aqui, não, volto a falar, não é algo ruim, que é essa separação em camadas que a gente faz, back-end, front-end, o database, seriam as 3 camadas, mas dá para a gente jogar isso aí até como monolítico, né? Porque esse sistema aí é bem simples mesmo, mas resolve o problema e para um MVP aí é algo muito interessante. Beleza. Aqui é uma parte que eu cheguei no TCC, que era sobre os caminhos, né? Que aí eu cheguei numa situação e falou, tá, o que eu vou fazer agora? Eu vou pelo caminho mais fácil ou eu vou pelo caminho mais difícil? E, por incrível que pareça, o caminho mais difícil foi partir direto da arquitetura de microserviços, ao invés de fazer uma situação mais controlada. Partir de um sistema existente, transformar para microserviço. Isso foi uma decisão bem difícil, porque eu já queria começar com microserviço e não perder tanto tempo. Na verdade, eu ganhei tempo começando com uma arquitetura monolítica. Aí esse foi o caminho que eu achei mais fácil no TCC, foi partindo de uma migração. Então, o meu objetivo foi pegar uma arquitetura monolítica, bem simples, segmentar ela e transformar ela em microserviço. A princípio foi um pouco trabalhoso, porque as técnicas existentes de migração, elas exigem bastante documentação de software, que é uma coisa que a gente tem muito pouco aqui, a gente só tem requisito. Então, para você fazer uma migração bacana, sem sofrimento, você precisa de mais documentação. Então, precisa de bastante UML e essas coisas chatas que a gente nunca quer usar. Mas resolve o problema. O outro caminho mais difícil foi partindo do zero. Aí, esse daí, eu comecei a tentar fazer e só tive problema. Porque, pelo simples fato, quando a gente vai segmentar em microserviço, a gente quer segmentar, deixar mais pequeno, o microserviço cada vez mais pequeno. Aí isso a gente chama até de granularidade, né? Às vezes a gente quer fazer uma granularidade muito fina, quer fazer por exemplo, vou pegar um CRUD, que são 4 ações, e vou transformar em 4 microserviços. Aí a gente vai cair numa situação que é a seguinte situação. Será que faz sentido isso aí para a gente? Porque a gente vai segmentar tanto, vai quebrar tanto em microserviço, que você vai estar só separando as coisas, você não vai estar melhorando a performance. Então, com uma aplicação monolítica, você consegue medir isso. Você consegue colocar log lá, você consegue ver o fluxo de execução, você consegue ver o que está acontecendo com a aplicação. Então, isso é muito importante. Você já tem um case, já tem um projeto rodando, você consegue medir aquele projeto que está rodando. Então, você consegue ser mais efetivo na hora de segmentar seu microserviço. É claro que nem sempre vai estar pronto de primeira. Então, depois que você migrar, você vai aplicar, vai testar, vai ver se está melhorando a performance, vai descobrir os lugares onde você precisa aumentar as réplicas do microserviço. Então, isso é muito importante. Esse monitoramento ele é constante, tanto antes da migração, que é uma aplicação monolítica, como depois, que é microserviço. Porque a ideia é você sempre melhorar isso aí. Beleza. Isso aí é um ponto de interrogação com um homenzinho com as mãos, que é a hora da pergunta. Não tem pergunta? Muito obrigado. Opa, tem que falar no microfone, seguindo a menina ali. A ideia de segmentação de CRUD, por exemplo, fugiria um pouco do escopo de microserviço, porque cada microserviço deveria ter seu próprio banco de dados, né? E se eu tenho 4 microserviços, entre aspas, cada um fazendo alguma coisa com o mesmo banco de dados, eu não teria 4 microserviços, eu teria 4 serviços segmentados só. É uma pergunta ou uma afirmação? Tá. Você pode até fazer essa segmentação. Você pode criar um banco ali para cada um, mas aí você tem esse problema depois dessa manutenção, né? De ter o dado num lugar, ter o dado no outro. Não vai ser muito interessante, mas daria para fazer. Só não compensa, né? Não faz sentido fazer isso.
Mais perguntas? Tem um menino ali. Ô, Henrique, durante o seu Lightning Talk, você falou que é interessante que a gente tenha alguns diagramas UML, no caso, para facilitar essa migração para o microserviço. Dos 350 mil modelos disponíveis, quais você acha que é indispensável ter para conseguir? Vou falar dos que eu precisei. Eu precisava de diagrama de entidade e relacionamento. Precisava saber como o meu banco de dados estava relacionado e todas as tabelas dele. Eu precisava saber como estava a minha regra de negócio a nível de diagrama de classe. Então, precisava de um diagrama de classe, precisava de uma visão que me mostrasse a relação entre as regras e o banco de dados. Acho que, se eu não me engano, diagrama de pacotes que precisava também. E do algoritmo que eu usei para fazer a migração, ele separava em fachada, regra de negócio e banco de dados. Então, se eu tivesse essas coisas bem documentadas, se eu soubesse onde são minhas fachadas, que são as entradas do meu serviço, os endpoints, soubesse as regras de negócio, então o diagrama de classe já resolveria, e o DER, que é o de entidade de relacionamento, também resolveria, para fazer segmentação em contextos, que era uma outra técnica de migração que tinha, que é baseada em contextos. Tem uma outra também que é baseada em casos de uso, mas essa não é muito legal de fazer, não. É bem difícil mesmo. Mais perguntas? Sim, sou casado. Esses contextos que você falou, eles são os contextos do DDD? Para quem for procurar, tem uma técnica baseada em DDD, que é o domain, não lembro o resto. Você pode fazer baseado em contextos. Você pode segmentar seu banco de dados em esquemas também. Você pode juntar eles em esquemas ali e chamar aquilo lá de contexto. Resolve também. Isso é bom. E é interessante isso aí, porque assim, a técnica que eu usei, as técnicas elas têm vamos dizer, uma ordem para você seguir. Você tem um top-down, bottom-up e o do meio, partir do meio, né? A que eu usei é top-down, que é do front-end, vamos dizer, até o banco de dados. Essa, baseada em contexto, é o contrário. É do banco de dados para cima. Então, você começa mexendo no banco, e aí você vai subindo, mexendo na regra, e no final você mexe na tela. Ou nos endpoints, né, se for um serviço. Rapaz, só porque sou eu hoje. Racha comigo agora. Henrique, é o seguinte, a gente sabe que integração entre microserviços é uma dor de cabeça. Eu queria saber, na tua opinião, até que ponto você acha que é positivo a gente usar webhooks para resolver algum desses problemas? É só na sua opinião. Não usa. Próxima pergunta. Não, tô brincando. Cara, é bom usar o webhook, porque isso é particular meu, tá? Eu acho que você ficar pendurado numa aplicação não é muito bom para a aplicação, porque aí você vai ter que ter uma infraestrutura ali para aguentar múltiplas conexões. O webhook é justamente para você não ter isso, para você notificar e ser notificado sem uma conexão aberta. Você só abre a conexão para notificar e assim sucessivamente. Ou a outra forma seria você ficar conectado direto e receber esse feedback. Beleza? Mais perguntas? Pode perguntar qualquer coisa. Não ando de bicicleta. Próxima pergunta. Nossa. Deixa eu passar meus contatos aqui.